E aí, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Café com Teologia. Este episódio é para pagar uma dívida, porque em um dos episódios passados eu fiz uma proposta que quem quisesse saber mais sobre os códices da Bíblia era só escrever nos comentários. Como o pessoal escreveu, participou, estou eu aqui para pagar essa dívida e para falar um pouco mais sobre códices da Bíblia. Você conhece esse assunto? Se não conhece, assista esse vídeo até o final, que nós falaremos algumas coisas a respeito disso. Fica também aqui o meu convite especial para você ser um apoiador, uma apoiadora do nosso trabalho. Você pode se inscrever com o valor que quiser na plataforma Apoia-se. Você pode também contribuir com a chave Pix do canal ou pode escolher um pacote do Clube de Membros para aderir. Nós temos pacotes por até R$ 7,99. Tem outros também que você conhece clicando ali em Seja Membro e vendo os benefícios exclusivos que cada pacote lhe concede. Faça parte desse projeto, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, no início desse vídeo eu quero aproveitar também para deixar claro que um assunto dessa grandeza e dessa complexidade, nós não teríamos condições de esgotá-lo em um único vídeo, né? Então, o conteúdo desse vídeo de hoje, desse episódio, é um conteúdo na área da teologia bíblica para falarmos sobre códices e é uma introdução a esse assunto que depois a gente pode ir aprofundando e também é uma primeira direção para você estudar caso se interesse por esse tema. Eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo alguns textos, alguns livros que você pode adquirir e conhecer com mais profundidade. Primeiro, nós devemos saber o que é um códice, ou códex, né? Palavra do latim. Um códice, na verdade, é uma coletânea de textos já organizados, reunidos de uma maneira lógica, de uma maneira que esses textos façam sentido, e com uma capa inicial, com uma capa final e costurados ao meio. É o mais perto do que nós conhecemos como livros, né? Que é um protótipo do livro numa versão mais contemporânea. É que os códices eles poderiam usar material como papiro, como pergaminho, não eram feitos ainda de papel como depois isso vai acontecer e como são feitos os livros que nós conhecemos. Os códices eles são interessantes porque até então o que se tinha sobre textos antigos da Bíblia eram apenas trechos, muitas vezes isolados, que nem sempre faziam sentido e que os especialistas, ao longo do tempo, foram estudando, foram organizando, foram montando esses trechos a fim de que fizessem algum sentido, né? Esses trechos eram fragmentos de papiro, fragmentos ou textos um pouco maior de pergaminho, ou até também tábuas de cerâmica que foram encontradas no decorrer do tempo. O códice completo da Bíblia hebraica mais antigo que nós temos é o chamado Códice Leningradense, ou Códice Petropolitano, que é do ano de 1008, ou seja, na metade da era cristã, ali por volta da Idade Medieval. É o chamado Códice B19A. Bom, agora, por que ele é chamado de Códice Leningradense ou Petropolitano? Petropolitano é a cidade na região serrana do Rio? Não, não é, né? Poderia ser, mas não é, infelizmente. Essa variação do nome do códice tem a ver com a cidade onde ele é preservado, que é a cidade russa de Leningrado. Daí vem o nome Leningradense, que é na época da União Soviética.
E antes e depois da União Soviética, a cidade se chamava São Petersburgo. Daí o nome Petropolitano, né? De Pedro, de Petersburgo, em russo. Daí o nome do códice. Nesse códice, ele é uma fonte importante para a maioria das traduções da Bíblia hebraica, principalmente as Bíblias que trabalham o texto de maneira científica, como a Bíblia Stuttgartensia. A tradução da Bíblia Stuttgartensia se baseia nos textos do Códice Leningradense. A origem desses textos está relacionada aos judeus caraítas, que viam maior importância na conservação dos textos da Torá, dos textos da Bíblia, do que na tradição e nas cerimônias que os judeus comemoravam periodicamente. Alguns grupos judaicos viam com maior importância manter as festividades, as cerimônias, os rituais religiosos, e outros viam como mais importante conservar os textos sagrados, como é o caso da tradição que dá origem ao Códice Leningradense. Um outro detalhe é que esses textos são vocalizados, porque se você já viu alguma coisa de hebraico, você sabe que durante muito tempo o hebraico não era vocalizado. Era um idioma que só tinha 22 letras, todas elas consoantes. E isso dá alguns problemas na hora de traduzir esses textos. Se tiver vogais, a tendência é que ajudasse nessa tradução, né? Mas pense aí numa palavra, em duas palavras: retificar e ratificar. Se você parar para pensar, as consoantes são exatamente as mesmas. E as consoantes estão na mesma ordem: R, T, F, C, R. Como saber só pelas consoantes se é retificar ou ratificar? Ah, professor, mas não vai mudar tanto assim? Bom, nesse caso, são duas palavras com sentidos completamente diferentes. Retificar é uma coisa, ratificar é outra coisa. E no caso só muda, inclusive, uma única vogal, né? Então percebe como a ausência de vogais pode alterar bastante o significado de uma palavra e, consequentemente, do texto? Um outro exemplo eu dei disso quando eu falo sobre aquela passagem que, teoricamente, corvos foram alimentar ao profeta Elias. Mas não são corvos, não faz sentido ser corvos, porque ali nós temos uma outra palavra que é exatamente a mesma palavra pelas consoantes. São as mesmas consoantes, na mesma ordem, e significam uma outra coisa que nada tem a ver com corvos. Se você ainda não viu esse vídeo, o card está aqui, é só clicar e assistir na íntegra, que eu faço toda a explicação. Nós temos ainda outros códices também bastante importantes e bastante antigos. Por exemplo, as versões mais antigas dos textos bíblicos, já traduzidos do grego, já frutos da Septuaginta, são dos séculos IV e V da era cristã. Os códices sinaítico, o códice alexandrino e o códice vaticanos, que contém as Bíblias completas, né? São os mais antigos a conter a Bíblia completa, tanto o Antigo Testamento, incluindo os deuterocanônicos, e o Novo Testamento também. E esses códices, né, o sinaítico, alexandrino e o vaticanos, são códices unciais, porque no hebraico quase sempre se usa letras maiúsculas. As chamadas letras cursivas, as letras de escola, né, mal comparando com esse termo. O Códice Sinaítico é um texto alexandrino, escrito no século IV, em pergaminho, e que foi estudado, aprofundado, analisado pelo mosteiro de Santa Catarina, que fica no Sinai. E isso no século XIX, quando esse códice vem à tona, né?
Nós temos o Códice Alexandrino, que é o mais antigo a usar as letras capitulares, ou seja, letras que diferenciam o início de um capítulo, porque no hebraico, na maioria das vezes, nem separação entre as palavras tem, e no grego, às vezes, também acontece isso, né? E também o Códice Vaticanus, que é do século IV, que tem esse nome porque ele está guardado e preservado no Vaticano desde o século XV. Isso é um ponto também bastante importante. E até o ano de 1947, agora recentemente, o texto mais antigo que nós tínhamos de uma passagem bíblica era o chamado Papiro de Nash. Nash era o nome da pessoa que comprou aquele papiro, que era um pequeno fragmento, um pequeno texto do Antigo Testamento, que foi comprado em 1898 e depois foi doado para a Universidade de Cambridge no ano de 1903, onde é preservado até hoje. E aquele fragmento é um pedacinho de texto do século I, é o mais antigo que se tinha até então. De 1947 para cá, nós temos textos um pouco mais antigos do que esse, e isso só foi possível por causa das descobertas dos manuscritos do Mar Morto. Se você deseja um vídeo completo falando sobre a importância dos manuscritos do Mar Morto, escreva aqui nos comentários a palavra-chave manuscritos do Mar Morto, que, se for o caso, em breve eu volto também para pagar essa dívida, se ela for criada pelo seu interesse, evidentemente. Bom, como eu disse no início, esse vídeo é introdutório a alguns dos códices, para a gente ter uma noção de qual era o códice mais antigo que nós tínhamos até então, de uma Bíblia hebraica completa, que era o Leningradense, que os textos lá do Mar Morto alteram essa antiguidade, e também para a gente conhecer os códices mais antigos das versões da Bíblia completa, que seriam os sinaítico, alexandrino e vaticano. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e em breve a gente se encontra aqui para mais conteúdos do Café com Teologia. Até lá!